Ok, vestibulando, estamos de volta, agora com a parte do Brasil, talvez até muito melhor para vocês acompanharem o que pode cair da prova do Enem. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. E sabe-se que naquele momento o Brasil não tinha um produto de aceitação para o mercado europeu. Quando Cabral e sua comitiva passaram pelo Brasil, ele estava mais preocupado com a África, com a Ásia, com o continente europeu do que com a América. A terra, Brasil, ficou aqui despercebida durante 30 anos, algumas invasões, principalmente francesas. Só que, a partir do momento que Portugal quebrou no continente europeu, o Brasil agora vai ser a tábua de salvação dos interesses portugueses. O que aconteceu? Para cá vieram portugueses colonizar essa terra. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, encontraram com os índios. E a primeira tentativa que eles tiveram do índio como ser humano, ficaram horrorizados. Índio nus, homens, mulheres, crianças. Para o mundo europeu, aquilo era imoralidade. Agora, para o semblante do índio, era normal, porque o índio sempre teve contato com a natureza. O Brasil deve ser colonizado. O Brasil deve ser povoado. O Brasil tem que ser de Portugal e não pode perder essa terra. O que aconteceu? O Brasil foi transformado em capitanias hereditárias. No passado, essa palavra é um gênio. Na atualidade, seria a tal sonhada reforma agrária. Brasil dividido em 15 lotes de terras, entregue a 12 donatários, porque alguém ganhou mais do que outra pessoa, porque tinha um respaldo do governo português. E quando as capitanias foram implantadas no Brasil, é um regime fragmentado. O rei de Portugal não manda, quem manda é o donatário. E quando o donatário tem todos os poderes nas mãos, o que ele pode fazer? Cabia ao donatário cobrar tributos, cabia ao donatário exercer a justiça, cabia ao donatário doar terras, cabia ao donatário pagar o quinto, cabia ao donatário pagar o dízimo, cabia ao donatário construir fortalezas e assim sucessivamente as capitanias foram sendo implantadas no Brasil. Mas é uma pena. De todas as capitanias, somente 2 prosperaram devido ao plantio da cana-de-açúcar. São Vicente, aqui em São Paulo, e Pernambuco, aqui no Nordeste. E quando Pernambuco passa a ser a maior capitania produtora de açúcar do mundo, aí Portugal ficou alegre, passa a ter o Brasil como Eldorado de riquezas. Para cá vieram muita gente de Portugal investir aqui no Brasil, são chamados os senhores de engenho. Para ter um engenho, gastava-se muito. Muitos donatários que vieram para o Brasil, que não tinham dinheiro para plantar cana, a solução foi o quê? A pecuária. A pecuária gastava menos, a pecuária não tinha mão de obra, a pecuária não tinha maquinários, a pecuária não tinha construções. E a partir do momento que aqueles que tinham dinheiro investiram na cana-de-açúcar, realmente ficaram ricos. Há de se alientar, vestibulando, que no engenho, a Casa Grande, a senzala, fazia parte e a capela dessas construções. Agora, dentro do engenho havia escola, dentro do engenho havia banco, porque quando faziam transações do açúcar, o dinheiro já ficava com o senhor do engenho. Não era necessário ir à cidade ou ter uma carta como um cheque e pagar, não. Pelo contrário, o engenho também tinha banco como tinha escola. Dentro do engenho, vamos ter a mão de obra negra. O que aconteceu? O escravo é caríssimo. O escravo na África, ele era trocado por faca, facões, trocado por aguardente, trocado por tabaco. Quando o escravo vinha para o Brasil, era uma mão de obra que valia ouro. Quando chegava dos leilões, comprava o escravo como comprasse um cavalo, olhando os dentes do elemento. Dentro do leilão, a mulher era mais cara do que o negro. O que aconteceu? Comprava escravos de idiomas diferentes, porque não tinha condições de fugir do engenho. Porque quando o índio foi pego como escravo, eles não estavam acostumados a esse tipo de trabalho. Fugiram, dando prejuízo ao senhor de engenho. O negro não. Um falava a linguagem dos sudaneses, outro falava a linguagem do bantus. Era difícil o negro se reunirem e programar uma fuga. E quando tem a fuga do engenho, é porque o negro não queria ser massacrado. Brigava com o capitão do mato, brigava com o senhor de engenho, e quando eles fugiam para o mato, organizavam quilombos. E esses quilombos organizados no mato era uma maneira de se defender da ação do elemento branco. E o quilombo mais importante que o Brasil conheceu foi de Palmares, aqui dentro do estado
de Pernambuco. Mais tarde, Palmares ficou pertencendo ao estado de Alagoas quando há separação territorial. E hoje Palmares pertence a Alagoas. É a prova que Sergipe é menor do que Alagoas porque Palmares fez a diferença. Como a cana-de-açúcar é um produto bem localizado aqui devido ao solo, devido ao clima tropical, o açúcar tem aceitação do mercado europeu, atrai holandeses para o Brasil, porque os holandeses levavam o açúcar para ser refinado numa cidade chamada Amsterdã. E quando os holandeses vieram para o Brasil em busca do açúcar, duas localidades foram invadidas. A primeira, a Bahia, que não deu certo a invasão, a segunda foi Pernambuco, onde passaram 24 anos sendo os elementos que dominaram Pernambuco. Quando fala da presença holandesa em Pernambuco, lembra de um homem chamado Calabar. Quem era Calabar? Era uma pessoa que sofreu bastante com a colonização portuguesa. Calabar fez amizade com os holandeses. Calabar mostrou para a galera flamenga os pontos principais de Pernambuco. Para cá veio um grande homem para governar em nome da Holanda, Maurício de Nassau. E quando Maurício de Nassau chega ao Brasil para governar em nome da Holanda, passa a ter o respaldo de amizade de todos os habitantes de Pernambuco. Porque Nassau era um homem ligado à cultura, Nassau era um cara ligado praticamente à mercê da própria população. E quando os holandeses passaram a dominar o Brasil colonial, evidentemente que teve momentos, cara, que realmente a situação não pode permanecer como está. Os holandeses, quando chegaram em Pernambuco, emprestaram dinheiro aos senhores de engenho. Com o passar do tempo, os holandeses passam a ter prejuízo. Aí vão cobrar dos senhores de engenho aquele dinheiro que tinham emprestado. Como os senhores de engenho não tinham condições de comprar, os holandeses agiam com violência. E essa violência praticamente não era do agrado de algum elemento da população que estava aqui no Brasil. Então fizeram um manifesto, fizeram uma reunião de pessoas em que o objetivo é expulsar os holandeses do Brasil. E esse manifesto é chamado de Insurreição Pernambucana. E quando os holandeses foram expulsos do Brasil, o açúcar brasileiro vai entrar em total decadência. Ao entrar em total decadência, praticamente o açúcar das Antilhas passa a ser melhor. E nesse ritmo do açúcar das Antilhas, derrubando o açúcar brasileiro, pode ser uma questão do Enem. Porque o açúcar brasileiro, perdendo prestígio, os engenhos quebram, senhores de engenho não tem mais como faturar, e a partir desse momento o Brasil deixa de ter um produto que muito louvou a coroa portuguesa, chamado a cana-de-açúcar. Então, vestibulando, nesse momento, vamos fazer uma revisão final do que foi dado até agora. Capitanias veio para povoar o Brasil. 15 lotes de terras foram entregues a 12 donatários. Somente 2 prosperaram, São Vicente e Pernambuco. Cana-de-açúcar aqui no Brasil teve fatores que possibilitaram o seu plantio. Podemos citar solo massapê, clima tropical, investimento alemão, investimento holandês, investimento português. Nesse momento o aluno está perguntando, investimento alemão aqui no Brasil, na cana-de-açúcar, teve na capitania de São Vicente, em que o donatário era o senhor Martim Afonso de Souza. Até um engenho foi construído lá em São Vicente em homenagem ao alemão que investia na cana em São Vicente, que foi o engenho Erasmo, de grande produtividade aqui em São Paulo, referente à cana-de-açúcar. Sabemos também que o açúcar brasileiro vai ter grande aceitação do mercado europeu. O açúcar brasileiro atrai o interesse holandês. E quando os holandeses vêm para o Brasil, praticamente só vieram com um objetivo, que foram o açúcar brasileiro. Açúcar esse que era refinado em Amsterdã, tinha grande aceitação no mercado europeu, porque servia para adoçar café, chá, bolo, doce, etc. e tal. Os holandeses chegaram aqui no Brasil, tiveram o apoio de um homem chamado Calabar, dominaram toda Pernambuco e prestou dinheiro aos senhores de engenho. Com o passar do tempo, como foram prejudicados, queriam de volta o dinheiro que investiram aqui no Brasil. Como os senhores de engenho não tinham condições de pagar, só tiveram uma saída. Insurreição pernambucana, que expulsaram os holandeses do Brasil. Ao expulsar, o açúcar brasileiro entrou em decadência, o mais importante é o açúcar antilhano.